Logo atrás daquela montanha, cerca de 6 a 7 quilômetros em linha reta. No meio do vale tem um caminho que nos dá acesso a Lençóis. Foi um caminho mapeado para passagem de carro. Foi construída no final dos anos 40, usada até o final da década de 60, né? E onde, devido à construção da rodovia. Esse caminho hoje é um caminho fechado por árvores e nós usamos aquele caminho apenas para fazer caminhadas. 15 quilômetros, isso gastamos cerca de 4 horas até o centro da cidade. Não é um caminho muito interessante na questão de banhos, de rios, mas ali mantém uma história. A montanha da esquerda, é chamado de Campo Alegre, ou seja, um lugar onde os garimpeiros foram bem sucedidos no objetivo deles. Acharam ali muitos diamantes. E seguindo está a vila de Barro Branco, uma vila que chegou a ter 2.000 pessoas vivendo lá, uma antiga vila de garimpeiros, hoje procurada por pessoas que vieram à Chapada e gostaram e estão buscando um lugar como esse para viver. Do outro lado, essa montanha na nossa frente, já falamos para vocês, é a Serra do Mucujezinho. E o rio Mucujezinho ele vem de trás dela, formando os dois lagos que eu já havia falado, o Lago do Mucujezinho e o Poço do Diabo. A segunda montanha é Serra de Sobradinho ou Morro dos Cristais. Aquela montanha ela é fácil de ter fogo. Durante o verão é uma das primeiras a surgir focos de incêndio. Você pode ver ali muitos quartos, né? Então com gramíneas tal, devido à combustão, surge ali muitos focos de incêndios e alguns artesãos chegam a subir ela para poder recolher aqueles cristais para poder confeccionar seus artesanatos. A última montanha é o Morrão, ou Monte Tambor. São cerca de 400 metros de altura, 1.400 de altitude. Também há acesso para chegar naquele morro. Não é fácil quanto esse aqui. Para chegar lá, a gente brinca dizendo que é uma escalaminhada, né? Uma caminhada com o uso das mãos. E entre o Morro dos Cristais e o Morrão, no final, é o Vale do Capão, formada por duas principais serras, a Serra do Candombá, aquela que estamos vendo no fundo, e a do lado esquerdo, que nós não estamos vendo, a Serra da Larguinha, onde está a Cachoeira da Fumaça. Pai Inácio. O nome dessa montanha essa montanha era conhecida como Morro da Estrada. Por que Morro da Estrada? Porque quando o primeiro mineral descoberto na Chapada Diamantina não foi o diamante, foi ouro. Precisamente na região de Jacobina, Morro do Chapéu, Gentil do Ouro. E ali eles exploravam ouro e logo após houve a descoberta também na região de Piatã e Rio de Contas, um pouco mais a oeste. Por aqui havia um caminho que eles chamavam de também Estrada Real, por onde passava membros da coroa, e eles seguiam transitando neste caminho. O morro era um ponto de referência. Por exemplo, passamos na altura do sol, ou seja, meio-dia, perto do Morro da Estrada. Acampamos perto do Morro da Estrada. Esse nome ficou até 1920, onde aqui viveu um senhor, um negro, já alforriado. Inácio, ele vivia perto dessa montanha, onde passava seu tempo recebendo viajantes, pessoas que passavam por aqui. Inácio, ele era um negro caridoso, ofertava frutos da região para as crianças que passavam com os pais, ofertava ervas como medicina para aquelas pessoas, aí eles apelidaram ele de Pai Inácio. Inácio, velho, durante um temporal, o teto do casebre onde ele vivia cedeu e ele acabou vindo a falecer. Um escritor na cidade de Lençóis, ainda em 1920, decidiu escrever a biografia de Inácio. Vieram colocar uma cruz e homenagearam ele através da montanha, o Morro do Pai Inácio. 60 anos depois, na década de 80, vieram para a Chapada Diamantina um grupo de cineastas. Eles vieram no intuito de fazer um filme. Esse filme é um curta-metragem, ainda em preto e branco. Ele conta uma lenda. Pegaram a história de Inácio, mudaram totalmente e criaram um romance. Que diz assim: Chapada Diamantina, centro da Bahia, área dominada por bandeirantes, coronéis, pessoas cobiçosas com um único objetivo: os diamantes. Aqueles homens tinham os negros como trabalhadores, trabalhando forçados,
havia dentre aqueles homens um coronel, que a história não relata o nome. O coronel, ele era um tanto autoritário e amoleceu seu coração com uma visita ilustre. Era sua filha, recém-chegada da Europa, chegou à casa dos seus pais e ali ela ficou surpresa com tantos diamantes que ela recebia de presente. Curiosa, queria saber como que os escravos do seu pai, fazia para que aqueles diamantes chegassem à mão do seu senhor. Ela pediu ao pai que concedesse-lhe a permissão dela poder passear ou visitar um daqueles garimpos. O pai, que estava feliz com a chegada daquela moça, pediu a uma das mucambas que o acompanhasse. Saíram ambas juntas, caminhando ao leito do rio. A mucamba transportava um guarda-sol, que na época era feito de couro de boi e de madeira. Por isso era sempre um negro ou uma negra, um escravo ou uma escrava que transportava. Ali saíram juntas, vendo aqueles homens trabalhando, homens vistoriados por capatazes, e um daqueles escravos chamou a atenção daquela mulher. Era Inácio, com poucas roupas, no leito do rio, abaixado com sua bateia. A bateia é um grande prato de madeira usado para lavar cascalho. Ele, ali distraído, passou a perceber que atrás dele, pelo espelho da água, ele estava vendo isso, havia duas pessoas. Ao olhar para trás, ali estava a mucamba e a sua sinhá, a filha do coronel. Com vergonha ou com medo dos capatazes, voltou ao seu trabalho e simplesmente passou somente a admirar aquela moça pelo espelho da água. Enquanto ele estava admirando, aquela mulher que também o admirava, voltou ao seu olhar para a sua mucamba. Percebendo ele isso, deixou a bateia afundar e desceu mergulhado ao leito do rio. Quando a sinhá olhou para Inácio, lá já não estava mais o negro. Temendo ela que Inácio nunca mais fosse aparecer, pediu a mucamba que aguardasse, que ela ia fazer um passeio sozinha. Desceu sozinha ao leito do rio. Em poucos minutos, ela e Inácio se encontraram. A partir dali, nasceu um romance. Inácio e a sinhá se encontravam, às vezes debaixo de cavernas, no meio dos vales, em cachoeiras, em topos de montanhas, até que um dia estavam eles juntos em uma pequena cachoeira e por ali passava um outro negro que estava fugindo. Mais tarde recebeu o apelido de Negro Fujão. Aquele homem, ao ver aquela cena, Inácio e a filha do coronel nus, decidiu voltar, contar ao coronel o que havia acontecido, o que estava acontecendo, e assim talvez ele receberia a carta de alforria. Aquele homem, ao chegar na casa do coronel, contou o fato. O coronel pediu que matasse aquele negro para que a notícia não se espalhasse e que os jagunços, os capatazes, fossem em busca de Inácio. Inácio foi avisado pela mucamba e conseguiu fugir. A única coisa que ele levou de presente da sinhá foi o seu guarda-sol. Inácio viveu errante na chapada. A sinhá foi levada novamente à casa dos seus pais, presa ao tronco. Inácio, ele passou a se alimentar de frutos da região, tomando água da chuva, comendo batatas das serras, até que um dia ele chegou no topo dessa montanha. Daqui ele percebeu que tinha vista para todos os lados, assim se sentiu seguro. Um certo dia, de manhã, Inácio, com frio, pegou alguns gravetos, algumas madeiras e iniciou um fogo. Quando fez aquele fogo, surgiu fumaça. Como se diz no popular, onde há fumaça há fogo. Os capatazes que lá passavam viram fumaça, subiram para ver o que estava acontecendo. Ao chegar aqui, estava aquele a quem eles estavam procurando. Inácio, ao ouvir vozes, pisadas, ele se levantou, tentando fugir para todos os lados, mas viu logo que estava cercado. Aqueles homens gritou dizendo: Inácio, entregue-se ou será morto. Inácio, a princípio, passou a lutar, pois sabia lutar muito bem. E um